que o Sanji do live action tem de diferente do Sanji do anime? Existem alguns pontos muito importantes pro Sanji do live action ter dado tão certo. Mas antes de falar deles, vamos começar pelo começo, claro, ou seja, a apresentação do personagem. Eu não achei que isso seria realmente possível, mas eu gosto mais da sequência inicial do Sanji no live action do que no anime. Isso porque no anime o Sanji já aparece como garçom, e no live action ele também exerce a função de garçom, mas antes disso acontecer eles colocam uma sequência espetacular para a apresentação do personagem. Começando pelo fato de que a equipe do live action toma a decisão muito inteligente de começar mostrando a principal habilidade do Sanji, cozinhar, pensando de novo que o live action é sim para quem já assistiu o anime, mas principalmente, como já foi dito, para quem não assistiu ou não sabe nada do anime, eles colocam shots muito interessantes e chamativos do Sanji preparando um prato, o que chama a atenção, atiça a curiosidade, seja para saber quem tá preparando aquele prato, seja pela beleza das cores, que são muito instagramáveis, por assim dizer, algo pelo qual as pessoas ficam muito atraídas e já estão acostumadas. O prato fica pronto e o Pet, funcionário do Baratie, entra logo em seguida. Ele pergunta o que raios é aquilo que o Sanji acabou de preparar, já que aquele negócio não tá no cardápio, e o Sanji responde que aquilo se chama criatividade, num tom de cutucar, irritar, sabe? O Pet responde e o Sanji diz: tá olhando pra mim por quê? Vou te falar que eu tô mais interessado naquela loira da mesa 8. Você vê que em pouquíssimas linhas de diálogo a gente já entende a relação do Sanji com o restaurante, isso é, ele prepara o que dá na telha. Entendemos a relação dele com os funcionários de lá também, isso é, que eles ficam se cutucando e trocando farpas, e por fim, que o Sanji é mulherengo. Tudo isso muito rápido, muito bem apresentado e compactado na medida certa. Nem de mais, isso é um exagero, e nem de menos, isso é, algo arrastado. E se não bastasse isso, ainda temos a parte da cena onde o Zeff e o Sanji discutem, e conseguimos enxergar também um tanto da relação deles, que Zeff é o chefe e que as farpas que esses dois trocam são diferentes, são farpas de quem se conhece bem. Afinal, eles têm até apelidos um pro outro. Sanji chama o Zeff de velho lixo e o Zeff chama o Sanji de berinjelinha. O Zeff tira o Sanji da função de cozinheiro e joga pra função de garçom. Assim, ele já entra naquela parte que é a primeira do anime, que tem o cara da marinha com a mulher e tudo mais. A apresentação do Sanji é impressionante porque eles conseguiram acrescentar informações muito relevantes para o personagem. Eu acredito que uma adaptação seja muito isso, acrescentar outros lados e perspectivas sobre a história e seus personagens, para que a história seja ainda mais preenchida, e a apresentação do Sanji faz muito isso. A gente fica feliz de meio que ver mais do que não conseguimos ver no anime. É como se colocasse uma informação adicional, sabe? Realmente, como eu falei, acrescentar. E tudo isso acontece numa atmosfera muito propícia, que é a de um restaurante, onde entra pedido, sai pedido, entra gente, sai gente da cozinha, todo mundo circulando. Tudo isso ajuda pra caramba no ritmo da cena, na fluidez da cena. Além de terem escrito o Sanji muito bem para esse live action, ainda deram pra ele a vantagem de ter um ambiente com uma atmosfera muito vantajosa pro personagem. Essa apresentação é tão boa que não é à toa que poucos dias antes da série lançar, eles usaram essa primeira cena do Sanji como material promocional de marketing. E a cena continua. E o interessante é que, claro, a cena tem vários cortes, mas ela meio que vem num plano sequência no sentido da linha contínua das ações. Isso é, o Sanji vem andando e fazendo uma ação atrás da outra e a gente tem toda a continuidade disso. Não tem nada no meio que não seja dele, sabe? Quebrando a linha cronológica. E claro, a gente consegue ver bem que ele é elegante também, assim que sai da cozinha para exercer a função de garçom. Isso pelo seu jeito de falar e agir com os clientes que estão fazendo mó bagunça. Até a mãozinha no bolso na hora de lutar ele fez, olha ali ó, batendo nos dois caras, nos dois clientes. Todo esse começo do Sanji tem diálogos e ações muito interessantes, fluidos e contínuos. O jeito que acharam pra ele ficar flertando com as mulheres também encaixou, porque claro, ele não poderia fazer exagerado igual no anime, então ele faz uma coisa tipo um heterotop enchendo o saco, sabe? Aquele cara inconveniente, tipo aquele cara que você pensa, mano, que vergonha alheia, por que você falou isso? Era só ter ficado quieto. Ele oferecendo trocentos tipos de água pra Nami é engraçado demais. Os pequenos detalhes que tanto o ator quanto o roteiro foram colocando pro Sanji foram muito bons. São pequenas coisas, mas que fazem a diferença. Tipo aqui, ó, onde o Sanji leva a conta do restaurante pro Luffy e o Luffy só rabisca qualquer coisa lá e diz obrigado. E o Sanji com um sorriso travesso diz, não, eu que agradeço. Porque ele sabe que aquela situação do Luffy não pagar a conta vai causar dor de cabeça pro Zeff e que ele vai se divertir e dar risada com isso. O jeito dele de falar, o lugar em que ele faz as pausas pra falar, o jeito que ele acende o cigarro, que inclusive eu achei que faltou ele fumar em mais cenas, mas enfim, tudo lembra
lembra o Sanji, tudo, tipo a essência do Sanji, isso que eu quero dizer. E aproveitando isso de falar que lembra o Sanji, agora eu vou falar o primeiro dos 3 pontos mais importantes, na minha opinião, para que o Sanji tenha dado tão certo nesse live action. O primeiro é o ator, o Taiz Skyler, porque é o seguinte, se o Inaki, que é o Luffy, nasceu com o jeito e cara do personagem prontos pro papel, então o Taiz Skyler nasceu para transformar a si mesmo no Sanji, porque o cara é um monstro da disciplina e estudo. O Taz não sabia nem cozinhar e nem lutar, ele teve que aprender tudo isso. E até aí tudo bem, faz parte do trabalho de ator. Mas é o seguinte, eu vou te contar algo que você talvez não sabia. O Taz começou treinando os chutes dele 2 horas por dia, então ele viu que não ia dar tempo de aprender tudo que precisava antes de gravar. Aí ele aumentou para 3 horas, aí ele viu de novo que não ia dar tempo de aprender tudo, aí ele aumentou para 5 horas por dia, viu que não ia dar tempo, de novo, e foi aumentando até chegar ao tempo de 8 a 10 horas treinando por dia. Por dia! Não é todo ator que tem essa dedicação não, viu? Além disso, ele muitas vezes cozinhava para a equipe que tava no set trabalhando no live action, assim como o Sanji faz lá no restaurante. Ele tava ali, ó, fazendo, trabalhando, tal, cozinhando pro pessoal com tempo, né, tem um tempo para fazer a comida porque o almoço tinha um certo horário. Eu não sei como ele fazia isso real. O meu palpite é que como o cenário onde ele mais gravou é uma cozinha mesmo, eu acredito que ele aproveitava que estavam gravando, sei lá, as cenas ali no salão, né, onde ele não tava, em outro lugar, e aí ele ia cozinhando ali enquanto isso para praticar. Ele também comentou que treinou muito o jeito de jogar os ingredientes no prato pra ver como ficava melhor pra câmera. E como eu falei, até a mãozinha no bolso na hora de lutar ele fez, igual o Sanji faz algumas vezes. E mano, se ele fez tudo isso só com as habilidades do Sanji, que são os chutes e o cozinhar, imagina o quanto esse cara não treinou as falas dele, as intenções, os sentimentos, eu digo, a parte mais de atuação mesmo. Não duvido que tenham sido tantas horas quanto as de treino, sinceramente, porque todas as falas dele estão no ponto certo, não tem nada nem meio fora. Mano, ele virou o Sanji totalmente, não tem outro jeito de falar. Toda essa dedicação, aliada à questão que eu falei, que toda a atmosfera e ambiente em volta do Sanji ajudam ele a ser um bom personagem no live action, fazem esse personagem, o Sanji, se tornar um dos melhores da adaptação. Eu sinto que tiveram um grande cuidado com ele. Por exemplo, o jeito que a gente vê que o Sanji guarda lições aprendidas com o Zeff é muito natural. Ele vai contando dentro dos contextos, não é do nada. Tipo quando o Gin chega com fome e ele diz que toda pessoa com fome é um cliente. E depois quando o Zoro precisa de ajuda e o Zeff tá meio assim de ajudar, ele diz que o Zeff que falou pra ele essa lição. Além da cena rápida em que eles estão fazendo a preparação da comida e ficam trocando farpas. Eu digo que tiveram cuidado nisso dentro do Sanji, porque, por exemplo, é algo que podiam ter feito com o Usopp também e não fizeram. Várias cenas lá do episódio 3 e 4, que são os que o Usopp mais aparece, poderiam ser diminuídas ou cortadas pra colocar algo que desse mais destaque pro Usopp, o que não aconteceu e o personagem perdeu força. Beleza, agora vamos ao segundo ponto mais importante pro Sanji ter dado tão certo, a sequência do passado dele, que pra mim de longe é o melhor passado mostrado ali no live action. É mais simples mesmo fazer porque ele e o Zeff estão presos naquela rocha no mar, não tem um monte de cenários, mas o fator que mais pesou foi o ator que fez o Sanji criança, que é simplesmente o moleque que é o protagonista de Sweet Tooth, série que é uma grande produção da Netflix e que tem como produtor ninguém mais, ninguém menos que o Robert Downey Jr., que é simplesmente o Homem de Ferro. Então você vê que o moleque já participou de projetos grandes, ele tem muita experiência e a gente vê isso na tela. Ele tem mais maturidade para aproveitar os silêncios das cenas, os olhares das cenas. Dá pra ver que a atuação dele tá num nível acima das crianças que fizeram os outros passados, os outros personagens crianças, né? E isso pesa, meu amigo, pesa muito. O moleque dá um show na hora de sofrer de fome, na hora de ficar em choque quando vê que o Zeff cortou a própria perna, na hora de ficar com raiva do Zeff. E se não bastasse só esse moleque, temos o terceiro ponto mais importante pro Sanji ter funcionado tanto: o próprio ator que faz o Zeff. Mano, a caracterização dele ficou perfeita e o cara também é um monstro atuando, principalmente nessa parte do flashback. Ele alcança as emoções com maestria. O olhar dele é tão poderoso que a gente não consegue desgrudar o olho da tela. A dor dele de não poder ir atrás do All Blue, mas também sua determinação para que o pequeno Sanji vá atrás do All Blue são tocantes. E tudo isso brilha mais ainda, porque são somente os dois atores presos numa ilha, não tem mais ninguém. Se eles não mandassem bem, ia ficar muito perceptível e bem ruim, porque não ia ter como salvar outros atores ou outras cenas ali. Mas o contrário, que é o que aconteceu, também é verdade. Mandaram muito bem, e por serem só os dois, tudo é mais destacado, mais realçado. A nossa atenção tá total nos dois. Melhor passado adaptado dentro desse live action. E por causa de
tudo isso, é claro que, muito diferente da despedida do Usopp, a despedida do Sandy é emocionante pra cacete. Aquele garotinho, o berinjelinha, agora crescido e deixando o orgulho de lado pra agradecer ao chefe Zeff, explode dentro do nosso coração e faz a gente se emocionar muito. É o que eu digo, é sempre a construção do que veio antes, sempre. Isso é bem mais importante do que a cena da despedida em si, porque sem isso, a despedida não teria força nenhuma. E tem um detalhe que alguns amigos comentaram comigo, que a única coisa que eles não gostaram da despedida do Sandy é que ele tava no navio acima do Zeff, algo bem diferente do que acontece no anime, onde ele até abaixa pra mostrar respeito e gratidão ao Zeff. Não foi algo que me incomodou, mas eu acho que seria melhor mesmo se tivessem feito de alguma forma que ele não ficasse tão acima assim do Zeff, nesse simbolismo, né, de gratidão e respeito. Claro que se ele abaixasse como faz no anime ia ficar exagerado, mas dava pra ter pensado em outra solução. Mas não foi algo que me incomodou muito não, tanto que eu nem tinha pensado sobre isso, foram meus amigos que falaram quando a gente tava conversando. E assim eu repito, todos esses fatores de contexto e de ambiente, mais a dedicação absurda do Thaís Skyler fazem o Sandy ser uma das melhores coisas desse live action. Em questão de qualidade da adaptação, ele só fica atrás pra mim da personagem da Nami no live action. A atriz da Nami tava predestinada a fazer a personagem desde outras vidas, não é possível. Mas isso é papo pro próximo vídeo que será sobre a Nami do live action. E lembrando que no canal já temos vídeos falando sobre os outros chapéus de palha do live action também. Pra assistir é só clicar aqui na tela ou no link na descrição. Valeu e até!